Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Por que eu considero muito importante o jovem com seus 18, 19, 20 anos morar sozinhos? Isso sempre permeou a minha mente porque aos 19 anos eu saí da casa dos meus pais e morei um pouco longe deles, né? E isso foi uma experiência muito boa para mim porque eu comecei a entender o que era uma vida de responsabilidades, o que era pagar o aluguel de uma casa, fazer o meu próprio almoço, comprar as minhas próprias roupas, lavar as minhas próprias roupas e assim por diante, né? É claro que quando eu saí de casa aos 19 anos, eu me casei pela primeira vez. Este casamento não deu certo e eu precisei voltar para casa dos meus pais. E uma das coisas que eu percebi foi o seguinte: mas antes de eu continuar aqui com este argumento, sugiro que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações, porque aqui nós temos vídeos todos os dias, tá certo? Então dá essa moral aqui pro canal para que ele possa crescer mais e mais. E já deixa o seu like aqui também para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e divulgue este vídeo para milhares de pessoas, tá certo? É isso aí, pessoal, tamo junto. Então o que eu percebi quando eu voltei para casa dos meus pais? Eu percebi que eu já não me encaixava naquela vida familiar que me sustentou durante 19 anos. Então, eu tive muitos conflitos com a minha mãe e com o meu pai. Por quê? Porque muitas das vezes os nossos pais têm um desejo específico com relação ao nosso futuro. E a gente, quando começa a amadurecer, começa a enxergar a vida com uma certa clareza e a gente começa a fortalecer a nossa personalidade, a gente entende que existem coisas que nos satisfazem e que faz sentido para a nossa existência. Então isso acaba entrando em conflito com aquilo que os nossos pais têm como ideal para a nossa vida, certo? E a gente tem um problema muito significativo com relação a isso, que é o seguinte: a geração dos nossos pais geralmente tem um ideal para a nossa vida, mas muitas das vezes os nossos pais querem que nós façamos aquilo que eles nunca fizeram. Por exemplo, tem muitos pais que dizem o seguinte: olha, você precisa fazer uma faculdade de direito, uma faculdade de medicina e assim por diante, né? Mas aí você vai olhar para a vida dos nossos pais, eles não estudaram, eles não tiveram uma carreira de sucesso, ou eles não fizeram universidade, às vezes não terminaram nem o ensino médio, né? Eles querem que a gente tenha uma vida intelectual, mas a gente percebe que não foi a decisão que eles tomaram na vida deles. Eles tomaram decisões absolutamente arbitrárias e que não tinha nada a ver com o que os nossos avós queriam para eles. Então, o que a gente carrega de herança dos nossos pais e dos nossos familiares são questões comportamentais. E muitas das vezes não, na maioria das vezes a gente adquire esses comportamentos por imitação. E muitas das vezes isso é inconsciente, a gente adquire esses comportamentos de forma inconsciente. Eu já expliquei isso aqui em vários vídeos, né? Então, adquirindo um certo comportamento, estes comportamentos entram em conflito com os desejos que os nossos pais têm para a nossa vida. É por isso que eu digo o seguinte: olha, se você é jovem, tem 18, 19, 20 anos, você já trabalha, experimenta morar sozinho. E aqui vai entrar uma opinião muito comum entre os jovens e que isso já permeou a minha mente, que é o seguinte: e parece que isso é uma forma de você evoluir, mas não, isso é uma crença limitante, que é o seguinte: olha, eu não sairei da casa dos meus pais, por quê? Porque aí a minha mãe vai lavar minha roupa, vai fazer a minha comida, eu não vou ter que pagar aluguel, porque se eu sair de casa, eu vou gastar muito dinheiro. Morando na casa dos meus pais, eu não vou gastar tanto dinheiro. Mas veja bem, você tendo esse tipo de comportamento, esse tipo de visão de mundo, de que os seus pais te devem alguma coisa, te deixa preguiçoso. Então, muitas das vezes o cara tá lá com 30 anos e ele não consegue, ele tem medo de sair de casa porque ele tem medo de pagar conta, ele tem medo de fazer dívida, ele tem medo de comprar a própria comida, ele tem medo de pagar as próprias contas. Entende? Sair de casa, e aqui é um conselho para homens, tá bom? Aqui eu não estou falando com as mulheres, estou falando com os jovens, com os homens. Cara, antes de você se casar, passa pela experiência de morar sozinho. Nem que você more numa kitnet.
prova esse gosto do seguinte, olha, eu preciso trabalhar para pagar as contas. Eu preciso trabalhar para comprar comida, entende? Experimenta isso para a tua vida, que você vai ver que por mais que você tenha pouco dinheiro, parece que é uma coisa intuitiva. A tua criatividade começa a ficar mais em evidência. Você consegue usar melhor a tua criatividade. Por quê? Porque, cara, agora você tem responsabilidades. A responsabilidade, ela é uma característica muito particular de pessoas maduras. O que o Viktor Frankl diz lá nas suas obras sobre sentido de vida? Ele diz o seguinte, olha, o objetivo da educação, em específico e em primeiro lugar, é formar pessoas para a maturidade e para a responsabilidade. É para isso que serve a educação. Porque se você passou por um modelo de educação que não impulsionou a tua responsabilidade, a tua maturidade, então a tua educação foi muito frágil. E veja bem, e aqui existe uma característica muito interessante com relação à educação a partir de mãe e pai. Veja bem, a mãe, por natureza, por fazer parte da natureza feminina, ela tem mais medo do mundo. Então, quando o filho quer sair de casa para fazer a própria vida, a mãe não olha aquela atitude do filho como uma forma de superar os seus limites. Ela olha para aquela situação analisando aquilo como um perigo. Ou seja, o filho sair de casa e morar longe dela, para ela, naturalmente, o corpo dela vai informar isso para ela: meu filho vai passar por perigos. O meu filho vai passar fome. O meu filho não vai conseguir pagar as contas. É ou não é assim? Você que é filho, você que é novo, veja, a sua mãe fica te limitando. Ela não quer que você saia de perto dela, porque é ela que te protege. Já o pai não. O pai entende como o pai, a figura masculina, o masculino, na verdade, não tem medo no mundo, isso se ele for um homem com energia masculina. Todo homem que tem a energia masculina proporcional à própria natureza não tem medo do mundo. Então ele olha os desafios do mundo, ele olha para os desafios do mundo, observando aquilo como uma oportunidade. É por isso que os pais são mais flexíveis quando o filho quer sair de casa. Por quê? Porque ele está olhando para aquele ato do filho como um desprendimento dos pais, mas é algo que vai trazer uma certa maturidade para o filho. Já a mãe não pensa assim. Então, por isso que dentro da educação de crianças, a gente precisa estabelecer um equilíbrio. O pai que não tem medo do mundo entende que cada circunstância onde o filho precisa assumir responsabilidade é uma oportunidade para o amadurecimento dele. Mas a mãe não. A mãe ela vai enxergar todos os desafios da vida não como um desafio que vai impulsionar a responsabilidade, mas como um perigo que atenta contra a vida do filho. Então, por isso que quando há uma prevalência das decisões da mãe sobre o filho, aí esse filho vai demorar para cortar, romper o cordão umbilical com a mãe, que está ligando ele à mãe. Entende? Então, assim, você pode perguntar o seguinte, mas Everton, e se eu sair de casa e passar fome e não conseguir me sustentar? Cara, aí você volta para casa da sua mãe. Simples, eu duvido que você sair de casa e depois você não vai ser recebido pelos seus pais. Pode acontecer de você não conseguir se sustentar? Pode, mas isso já te deu uma experiência do seguinte, eu sei como é que é a vida adulta. Eu vou voltar para casa da minha mãe, mas o ideal é que você não volte. O ideal é que você realmente consiga seguir a tua vida. Porque dentro dessa perspectiva, isso vai te ensinar muita coisa. Quando eu saí aos 19 anos, como eu mencionei no começo do vídeo, né? E voltei, eu acho que aos 23 anos para casa da minha mãe, que foi o tempo que durou o meu casamento, durou 3 anos só, né? Cara, aquela experiência foi desesperadora para mim. Por quê? Porque eu terminei o casamento e eu não sabia para onde ir. O único lugar que eu tinha para voltar era a casa da minha mãe. E eu sei que tem muita gente que pode estar assistindo esse vídeo aqui que não tem um lugar para voltar. Eu já atendi pessoas que, poxa, perdeu os pais, não tem o apoio da família. Cara, se você tá sozinho no mundo, entenda o seguinte, cara, é você por você mesmo. Entende? Se apega a Deus e segue em frente.
Quando eu voltei para casa da minha mãe, cara, eu dei graças a Deus de ter a casa dela para eu voltar, mas eu senti que eu tinha as minhas responsabilidades e a minha maturidade tinha diminuído. Aquela perspectiva do fracasso entrou na minha biografia, mas só que eu não desanimei. Eu voltei a trabalhar, voltei a estudar não, comecei a estudar, me desenvolvi como homem e hoje sou casado e moro na minha casa com a minha esposa. E já tem muitos anos que eu não dependo dos meus pais financeiramente. É eu que ajudo eles financeiramente, na medida do possível, tá certo? É claro que eu não consigo sustentá-los, né? Mas na medida do possível eu vou ajudando, certo? Então é dentro dessa perspectiva, você que é um jovem precisa se tornar um homem. Antes de você encontrar uma vocação e um propósito de vida, cara, 18, 19, 20 anos, você já tem que estar se planejando, mesmo que você ainda esteja na casa dos seus pais, você tem que estar se planejando para sair. Você tem que criar um projeto de vida. Ó, eu tô aqui com 19 anos, cara, eu coloco uma meta aqui para sair da casa dos meus pais aos 22. Então, durante esse tempo, o que eu vou fazer? Vou estudar pra caramba e estudar pra caramba. Para quando eu chegar nos 25, eu ter uma profissão que, cara, eu consiga ganhar 10 mil reais, 15 mil reais por mês, para eu poder agora construir uma família, se caso esse seja o seu objetivo. Foi isso que eu fiz, entendeu? Então hoje eu dou graças a Deus de ter saído da casa dos meus pais, mas seria inviável eu com 31 anos na casa dos meus pais, né? Isso não faz sentido mais, entende? Então assim, tudo que eu conquistei hoje na minha vida foi com base nessa mentalidade. Olha, eu não posso ser um peso para os meus pais. Eles já cuidaram de mim, eles já fizeram tudo por mim e eu tenho uma gratidão imensa que eu não vou conseguir pagar. Eu tenho que pagar a dívida que eu tenho com os meus pais com o meu sucesso pessoal. É dessa forma que você vai retribuir os seus pais. É dessa forma que você vai, de certa forma, apagar todos os erros e defeitos que eles têm, certo? Porque quando as pessoas olharem para você e observar o seu sucesso, eles vão pensar: esse cara teve um bom pai e uma boa mãe. Entende? Quando um filho dá errado na vida, quando ele vai preso, né? Quando ele faz um monte de cagada, o que as pessoas pensam? As pessoas pensam o seguinte: porra, isso aí é culpa dos pais que não educou direito. Entendeu? Mesmo que os seus pais não tenham te educado da forma correta, velho, tenta ser um homem íntegro, para que as pessoas olhem para você e os seus pais ganhem o mérito, mesmo que eles não tenham mérito nenhum. Entende? A nossa função é honrar pai e mãe. E a gente só consegue. Putz, o cara ligou a Maquita aqui agora. Não sei se está atrapalhando o vídeo aqui, né? Mas é isso aí. Vamos continuar para finalizar aqui, né? Então, as pessoas vão olhar para você e pensar o seguinte: cara, esse cara teve uma boa educação. A nossa função é honrar pai e mãe. E como é que a gente vai honrar pai e mãe? Tendo sucesso, dando certo na vida. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí, certo? Vocês homens novos que têm 18, 19, 20 anos. Velho, se coloca em situação de dificuldade porque isso vai te ajudar a evoluir e a amadurecer e a ganhar responsabilidade, tá certo? Se você gostaria de ter uma sessão comigo, uma sessão terapêutica onde eu possa analisar o seu caso em particular, te ajudar a fortalecer a tua personalidade, ganhar estabilidade psicológica e inteligência emocional, vou deixar o link aqui nos comentários fixado para que você entre em contato via WhatsApp para agendar a sua sessão. É isso aí, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo.